Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 13. E eu quero destacar exatamente este maravilhoso salmo. Antes eu quero pedir que você se inscreva aqui nesse canal, que você deixe o seu like. Isso é muito importante, nos ajuda muito, por isso que eu falo aqui, mas é importante que você faça isto. É interessante que quando nós abrimos este texto da palavra do Senhor, no Salmo de número 13, nós encontramos Davi, o rei Davi, o salmista, de uma forma muito específica, ele está fazendo uma súplica a Deus. Ninguém mesmo, mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo, enfatizou o exercício da oração, a prática da oração. E é interessante, queridos, que constantemente nós encontramos aqui nos evangelhos Jesus Cristo se retirando da multidão, se retirando dos seus compromissos, das suas atividades, de tanta gente que necessitava, gente carente que estava com ele. Ele está se retirando das suas responsabilidades, mas na verdade com um único objetivo. O objetivo era ter um momento de oração, um momento a sós com o Pai, um contato direto com Deus, o Pai. E é isso que nós encontramos aqui na Bíblia. E não é diferente também no Antigo Testamento, não é diferente também no livro de Salmos. Muitos desses salmos são verdadeiras orações. E este salmo de número 13, o salmista Davi se apresenta a Deus e apresenta a Deus também uma súplica de fé. Era um momento de crise, era um momento difícil e talvez você esteja vivendo um momento assim. Nós todos, na verdade, estamos passando por uma crise mundial. Nós estamos enfrentando uma situação muito difícil, mas é interessante que nós encontramos aqui o salmista de uma forma maravilhosa, falando com Deus em oração, suplicando as bênçãos de Deus. E 3 aspectos da oração nós podemos identificar em momentos de crise. Eu não sei como está a sua vida, como está a sua saúde, como está a sua família, como está o seu casamento, seu relacionamento. Eu não sei. Eu não sei quais os problemas que você tem enfrentado, talvez no trabalho, no emprego, talvez esteja até desempregado, não sei. Mas eu sei que se você está enfrentando um momento de crise, existe uma alternativa, uma solução para o seu problema. E isto através da oração. Você pode superar esta crise exatamente através da oração. E há 3 aspectos que eu quero destacar aqui na palavra de Deus que nos ajudam a compreender isto. 3 aspectos da oração em tempo de crise. Em primeiro lugar, precisamos e você precisa reconhecer que de Deus vem a solução. Esta é a primeira lição. De Deus vem a solução. Os versículos 1 e 2, o salmista está dizendo: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração estará dia e noite com tristeza? E ele ainda continua dizendo: até quando os meus inimigos me vencerão? Era um momento de muita crise. Ele estava usando essa expressão, até quando, porque ele estava angustiado, ele estava desesperado. O salmista, nesse momento de crise, ele está perguntando: até quando? Até quando? Será que esse até quando significa exatamente o tempo que Deus vai demorar para me atender?
Será que Deus está atrasado? Será que este até quando significa que Deus se esqueceu de mim? Ele não se importa mais comigo? Será que este até quando no coração do salmista significa que Deus havia desprezado o seu servo? Claro que não. Claro que não. Deus se importa com você. Deus não está atrasado porque Deus nunca se atrasa na solução de um problema. Deus não se esqueceu de você. Deus sabe exatamente da crise, do momento difícil que você está passando. E Deus não desamparou e desprezou você. Quando eu leio aqui a palavra do Senhor, mas você, quando orar, vá ao seu quarto, tranque a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê o que você está fazendo em segredo, lhe dará a recompensa. Deus é este Deus, querido. É este Deus que abençoa. É este Deus que sustenta. É este Deus que nos atende no momento da dor, no momento do sofrimento, no momento das lágrimas, no momento das decepções, no momento em que nós nos sentimos sozinhos. Esse é o momento que Deus está atento e que Deus está pronto a nos abençoar. Então, o segredo é reconhecer que de Deus vem a solução. Mas há um segundo aspecto também. O segundo aspecto é que você deve compartilhar e compartilhar com Deus as suas crises. Às vezes nós estamos em crise, nós não temos ninguém para compartilhar, né? Não podemos compartilhar com o pastor, não podemos compartilhar com um amigo, não podemos compartilhar com ninguém da família, não podemos compartilhar com ninguém, não sentimos às vezes confiança, segurança para fazer isto, mas com Deus nós podemos e devemos compartilhar as nossas crises. Quando nós abrimos aqui a palavra do Senhor e neste maravilhoso Salmos, versículos 3 e 4, o salmista continua dizendo da seguinte forma: ó Deus eterno, meu Deus, olha para mim e responda-me. Dai-me força novamente para que eu não morra. Assim, os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. É interessante que o salmista usa aqui esta expressão, na tradução que eu estou usando, dai-me força novamente para que eu não morra. Sabe por quê? Há crises na nossa vida que faz com que estejamos sofrendo tanto que nós vamos morrendo aos poucos, morrendo cada dia antes da própria morte chegar. E aí o salmista estava se sentindo assim, e ele diz assim: dai-me força novamente, Senhor, para que eu não morra. Há atitudes que nós devemos compartilhar com Deus, e as nossas crises nós devemos falar com Deus, porque Deus, ele entende aquilo que está acontecendo conosco, ele se importa com as nossas crises. Por que devemos compartilhar com Deus? Porque Deus, ele conhece a dimensão da crise que nós estamos envolvidos. E aí a gente pode abrir o coração e pode falar para ele, compartilhar tudo, todos os detalhes, aquelas coisas que nos incomodam, que estão ferindo nosso coração, que estão nos levando às lágrimas, à dor, à noite sem dormir.
Deus, Ele conhece a dimensão da nossa crise. Por que compartilhar com Deus? Porque Deus, Ele é o único que pode resolver esta situação, esta crise. Então eu quero apresentar a crise a Ele antes que esta crise, preste atenção, se torne maior ainda. O que acontece? Deus quer ser o seu terapeuta. Ele quer cuidar de você. Ele quer te ouvir. Ele quer te abençoar. Ele quer te restaurar. Mas quando nós abrimos esse texto no Salmo de número 13, em que o salmista faz esta oração de fé a Deus, o outro aspecto é que diante da crise, nós podemos vencer a crise quando nós confiamos em Deus a solução dessas crises. O versículo 5 e ainda o versículo de número 6, o salmista está dizendo assim: eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás, e porque tens sido bom para comigo, eu cantarei hinos a ti, ó Deus eterno. Sabe o que o salmista está revelando aqui nesses salmos? E nesse texto da palavra de Deus, ele está revelando confiança. Ele está revelando perseverança. E ele está revelando livramento. Porque ele sabe que Deus é aquele que vai trazer solução para a sua crise. O segredo de vencer a crise e de alcançar a bênção é exatamente se identificar com Deus, é exatamente buscar a Deus, é exatamente compartilhar com Deus e confiar em Deus. Tiago, aqui na palavra do Senhor, peçam com fé e não duvidem, de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Hoje eu quero orar por você e eu quero pedir que Deus te abençoe e que Deus esteja com você cada momento. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigado. Tua palavra é maravilhosa e nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas crises, as nossas lágrimas, a nossa dor. Abençoe cada um que participa conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, de deixar o seu like também para estarmos juntos